quero dar as boas-vindas também aos nossos outros convidados que estão aqui sentadíssimos. Boa tarde e sejam muito bem-vindos. Apóstolo Hugo Zé. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa, sempre um prazer. Jeremias Nanga, boa tarde e seja muito bem-vindo, pastor e docente. Exatamente, boa tarde, muito obrigado pelo convite novamente. Obrigada a nós pela presença. Agostinho Casamaior, comunicólogo. É verdade, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui e por isso eu digo, a gente estuda e lê, não para nós, mas para os outros. Amém. Sim, e é uma senhora. responsabilidade estar no vosso programa. Boa. Aí está então os nossos convidados, o nosso painel está recheadíssimo e você faz parte dele também, participando do nosso programa, ligando para 928-392451. Ligue, dê a sua opinião, faça as suas questões e, acima de tudo, rebata aquilo que vai estar a ser dito aqui em estúdio. Hoje vamos estar a falar sobre o papel das igrejas no seio da juventude. Eu passo já a pergunta aos nossos convidados, lembrando que o debate é aberto. Podem falar quando quiserem, sempre com muita ordem, claro, mas estejam à vontade para expor as vossas ideias. De que modo é que os jovens, direta ou indiretamente, olhando um bocadinho para a nossa realidade atual, que é o século XXI, a era das novas tecnologias, a era de muita distração, é que nós sentimos que os jovens estão a afastar-se daquilo que é a educação espiritual, a igreja? Ok. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o principal papel da verdadeira igreja para a juventude é anunciá-los ou trazê-los à salvação, trazê-los a Cristo. E simplesmente a única maneira da juventude poder vir a Cristo é através daquele que o Cristo envia. Quer dizer, de geração em geração, Cristo sempre envia um profeta, mensageiro, que vem em cumprimento de uma determinada profecia. E é através deste profeta mensageiro que a juventude, que o povo em si tem como conhecer Deus. Nós vemos, por exemplo, em Juízes, no capítulo 3, e no versículo 9, de que houve uma geração que não conheceu Deus, nem os feitos que Deus havia feito, porque não havia um profeta. E em Juízes, no mesmo capítulo 3, já no versículo 15, não é? Aí é dito que o povo de Israel clamou a Jeová e Jeová suscitou-lhes um Salvador, isto é, um profeta a qual poderia fazer as pessoas conhecer Deus. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa perdida, é uma pessoa desorientada. E nós vemos claramente que, por exemplo, conforme bem disseste, neste início do século XXI, quando nós olhamos para esta juventude, o que nós conseguimos notar claramente é simplesmente o sexo e o álcool. Você vê? E através desta via que eles mesmos têm traçado, por sua vez, vêm as consequências. Mas será que nós podemos generalizar que todos os jovens, porque nós estamos a falar particularmente dos jovens angolanos, será que nós podemos generalizar achando que os jovens angolanos só estão interessados em sexualidade e nas bebidas alcoólicas? Com certeza. E a prova é a dificuldade de emprego. Quando em um país há dificuldade de emprego, é através do pecado de sexo que essa juventude está a cometer lá no seu país. Você vê? Segundo a revelação que Deus deu ao profeta mensageiro para os dias em que nós nos encontramos, que é o profeta Cacofe Filipe, que uma mulher deve casar virgem, quer dizer, uma mulher deve ir virgem na casa do seu homem. E um homem que dorme com uma mulher que não o dotou diante dos seus pais, este homem é uma maldição para o seu país e para os seus pais também. É por sua vez que nós vamos poder notar as dificuldades de emprego, as dificuldades de acolá e assim diante. E se me permites, eu quero só ler aqui rapidamente em 2 Crônicas, no capítulo 24, no versículo 18 até ao versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. E abandonaram a casa do Senhor Deus e seus pais, e serviram a Axera e aos ídolos, e houve ira contra Judá e contra Jerusalém, porque eram culpados disso. E o Senhor enviou profetas entre eles para os fazer voltar a ele, os quais testificaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Você vê? Quando Deus quer trazer
de volta um certo povo, Deus usa lábios humanos para poder falar aos homens. E estes lábios humanos, quer dizer, a boca de Deus, segundo Amós capítulo 3, no versículo 7, é o profeta mensageiro vivo. Porque se Deus quiser conduzir a juventude angolana na vontade perfeita de Deus, ou se Deus quiser conduzir a juventude angolana na sua vontade, essa mesma juventude, este mesmo povo, deve procurar reconhecer e identificar o profeta mensageiro vivo. Porque é através da mensagem do profeta mensageiro vivo que esta mesma juventude terá como ser liberto. Ou, por exemplo, se alguém comete o pecado de sexo, se alguém rouba, se alguém mente, como ele pode receber o perdão de Deus para Deus poder lhe perdoar, para que uma maldição não seja imputada nele e para que esta mesma maldição seja também para os mesmos habitantes deste país? Apóstolo Hugo, nós vamos falar daqui a bocadinho sobre a questão mesmo do perdão e vamos continuar a falar sobre alguns males que são apontados diante da igreja para então, dentro do seio da juventude. 928-392451 está então à vossa disposição para ligar e conversar connosco, dando a vossa opinião, então fazendo a vossa questão também aqui no nosso estúdio. Estejam à vontade os outros convidados para emitirem também a vossa opinião, já que estamos então na abertura do nosso tema. Jeremias e Agostinho Casamaior, estejam à vontade. Exatamente, obrigado pela oportunidade. Antes, porém, de responder essa questão, gostaria-me até, em relação à data de hoje, sendo também professor, né, docente, fizemos parte desse universo dos profissionais que ensinam, gostaria de mandar abraços motivacionais para todo mundo que trabalha em prol do desenvolvimento daquilo que é a transmissibilidade de conhecimento. Nós trabalhamos dentro desse ângulo, né, que é o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, relativamente ao tema que nós estamos a abordar, nós estamos perante uma temática que de facto reporta-nos, porém, a uma meditação funda e profunda em função do impacto que ela causa. Pelo incrível que pareça, mas são temáticas do gênero que nós temos que passar a abordar de forma constante e permanente, em função daquilo que tem sido algumas realidades que nós vamos notar e anotar em torno da nossa sociedade. Por hoje nós fizemos parte de uma sociedade onde fenômenos, por exemplo, como imediatismo, materialismo, têm perpetuado muito a uma ascensão a nível daquilo que é a nossa sociedade. Nós, enquanto igreja, temos uma responsabilidade social muito grande. Se nós reparar, por exemplo, no ponto de vista da sociologia, dentro do ângulo do saber, da socialização, nós vamos encontrar alguns componentes que vão trazer instituições que têm capacidade para poder emitir uma instrução. Estamos a falar, nomeadamente, da família, estamos a falar da escola e estamos a falar da igreja. Repare, começamos na família, que é a primeira instituição que todo ser humano tem o primeiro contacto. Depois temos a escola, que é uma instituição vocacionada para manter a formação dos indivíduos. E posteriormente temos a igreja, que é uma instituição que visa essencialmente transmitir valores sensíveis, morais e espirituais. Valores esses que vão levar com que as pessoas tenham uma mente sã, que tenham uma consciência moral. E a pergunta que pode se levantar talvez é: o que é uma consciência moral? A consciência moral é a capacidade do indivíduo saber destrinçar o bem do mal. Ou seja, quando nós tivermos uma sociedade que tem essa cosmovisão geral, em termos de uma educação que visa manter a sanidade espiritual e uma conduta que lhe leva a fazer coisas eficazes, nós estamos a caminhar para um bom porto. Por isso, ultimamente, tem se debatido muito sobre a perda de valores. Por exemplo, a nível da nossa sociedade, estamos a falar de valores esses que muita gente, do jeito que o apóstolo foi elencando algumas problemáticas no nível da nossa sociedade, a questão, por exemplo, do desemprego, o que é que vai trazer, índice elevado da prostituição, por aí fora. Mas nós precisamos perceber que nem todo jovem está perdido. Mas a questão que foi levantada não foi a prostituição, é o excesso da prática sexual. Olha, eu né? vou só... E o excesso também do uso das bebidas alcoólicas. De bebidas alcoólicas, exatamente, desculpa só. São Não fenômenos vamos deixar que todo mundo faz, que pratica sexo, está ligado à Exatamente, são prostituição, fenômenos sociais como esse. Quando chega num nível, num ápice muito elevado, traz um índice de preocupação. Por isso que nós não podemos entregar, vou utilizar um termo técnico, toda a imputabilidade no Estado, ou seja, para melhor compreensão, não podemos entregar toda a responsabilidade no governo. Por isso é que aparece a igreja. Tem-se dito que a igreja é a reserva moral da sociedade. Por quê? O que é que pressupõe dizer na prática moralidade?
Nós estamos a falar de conjunto de princípios, normas, regras que visam levar as pessoas a um bom caminho. Esse que nós chamamos de mentalidade, pensamento coerente, logicamente aceitável, tanto no ponto de vista social, como no ponto de vista da própria palavra de Deus, da própria Bíblia. Ok, bem, mais daqui a bocadinho vamos poder então rebater tudo aquilo que está a ser dito aqui. Os nossos telespectadores com certeza também têm uma opinião em torno do que os nossos convidados estão aqui a dizer. Casa Maior, como comunicólogo, depois de termos ouvido então a explanação do apóstolo Gozé e a explanação também do Jeremias Nanga, o que é que Olha, tem primeiro a dizer? teremos que entender o que é uma igreja. Claro. Uma igreja. Eu acho que nós confundimos muito a expressão igreja, primeira coisa. Quando a Bíblia se refere à igreja, falo como acadêmico, porque também leio a Bíblia, a igreja se refere à pessoa. Quando fala-se da igreja, é a pessoa. Você é uma igreja, nós somos uma igreja. Sim. Aquilo pela qual a gente vai lá comungar a nossa fé é um templo. Né? É uma parede que, na verdade, que a gente mete nome pentecostal, católica, algo A parecido. igreja somos todos nós. E dentro daquela igreja é importante que haja um evangelho de arrependimento. Isto aqui é verdade. É preciso que a juventude busque a espiritualidade. Tá? E eu, quando falo de espiritualidade, é a alma do indivíduo, Joyce. Eu sou casado. Se eu fugir, trair a minha esposa, não porque eu sou melhor do que outro homem, não. É porque o evangelho que este homem me deu é um evangelho de espada. Me remete entre bem e o mal. Será que vale a pena eu trair a minha esposa com a Joyce? Não. Eu sempre digo isso à minha mulher que está em casa. Eu não sou fiel à minha mulher. Eu sou fiel a Deus. A verdade não é com a minha mulher, porque minha mulher é humana, a minha pode que me trair, mas pode dizer que já não me ama mais, mas eu sou fiel a Deus. A minha mulher vai se beneficiar da minha fidelidade que eu tenho com Deus, tá? Em prol de alguma certa recompensa. Okay. A juventude angolana, os pastores no altar, que hoje são mais motivadores, eu pudesse citar aqui nomes de pastores que são renomados aqui no país, tem igreja cheia, mas são coach, porque eu sou coach sem meu trabalho, não estão a pregar essa palavra. A espiritualidade nos falta. De dizer, filho, Salmo 119, 7, que diz assim, que caminho o jovem andará? Só andará se ele conhecer a real palavra que é de Deus, que é importante. Há um outro aspecto também que nós vamos falar, porque este programa é real e todos vocês sabem, nada disto que está aqui é montado, é tudo realidade e os temas também são reais. Há um outro aspecto também que nós vamos falar mais para a frente, que parece que hoje em dia há muitos jovens a engrenar para o mundo da igreja, não para a igreja, mas para o mundo da igreja, a fim de obter, ou melhor, tornam aquilo um negócio. Né? Levar a prosperidade, a falsa esperança de cura e tudo mais, e às vezes nem passam por eu acredito que existe algum curso, existe algumas etapas para um homem se tornar pastor, padre, enfim, aquilo que for ligado então à espiritualidade ou à igreja. Mas mais daqui a bocadinho nós vamos falar, vamos ver um bocadinho de água, acalmar um bocadinho os ânimos e ouvir boa música. Não sei se vamos de música com o meu realizador, ou vamos mesmo de intervalo, que daqui a pouco estamos de volta. Há mais para ser falado aqui no nosso estúdio. Não saia daí. Até já. E espero que a Glória esteja aqui instalada também no nosso estúdio, a paz também. E vamos continuar então a debater sobre o nosso tema, que é o papel das igrejas dentro do seio da juventude. Em estúdio temos o apóstolo Gozé, que está aqui sentado do meu lado esquerdo. Temos também o Jeremias Nanga, que é pastor e docente, e por último e não menos importante, Agostinho Casa Maior, que é comunicólogo. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. E vamos então continuar calmamente o nosso debate, calmíssimos aqui no nosso estúdio. Já sabe que o 928-392451 está à sua interíssima disposição, basta ligar e conversar connosco. E eu vou passar a palavra já a vocês, que eu sei que vocês estão ansiosíssimos para então dar continuidade. Certo. Então, conforme eu pude mostrar, o que as pessoas devem compreender e entender é como Deus se comunica aos homens. Esta é a ignorância que os homens vivem e que os homens não procuram compreender. O Deus que eu sirvo, que eu adoro, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E a única maneira que ele tem de se comunicar aos homens é o mesmo, sempre por intermédio de um profeta. Somente é um profeta que tem como conduzir a humanidade, né? A juventude a Deus. Vejamos de que a única maneira que os homens têm como, não é? Conforme entrando diretamente ao nosso tema,
o que a juventude deve fazer, mesmo a falta de emprego, conforme eu pude realçar aqui, está na base do pecado. Esta é a revelação de Deus. As pessoas podem discutir. Quando Isaías estava sobre a terra, Deus falava por Isaías. E era por intermédio de Isaías que Deus dava a solução aos homens. Hoje, a solução para a juventude angolana está nesta via que Deus traçou por intermédio do profeta Caco Filipe. Quer dizer, a única maneira que nós temos de termos uma juventude sã, uma juventude fora do álcool, uma juventude fora da prostituição, fora das drogas e assim em diante, é simplesmente através da mensagem que Deus traz através de um deixa-me só profeta. corrigir algo. Vejamos o seguinte, só... a mensagem do profeta Caco Filipe é uma mensagem de santidade. E não, através desta mensagem, está errado. é não como isso as casa. pessoas têm como ser libertas. E vejamos o seguinte. Isso. O que está na origem de falta de emprego aqui em Angola é o pecado que a nossa juventude Joyce, atualmente está Joyce, a carregar. Esta é a revelação de Deus. Não está errado e esta é a verdade de Deus. Eu vou só ler. Eu vou só ler aqui rapidamente. Antes de nós darmos aqui continuidade à nossa conversa, vamos então mais uma vez relembrar os nossos contactos telefónicos, lembrando também que isto é um programa em direto e precisamos de passar uma mensagem correta, coerente, calma e concisa então aos nossos telespectadores. 928 392451 está à vossa inteiríssima disposição e gostaria imenso de ter pelo menos 2 ou mais telespectadores então para rebaterem também aquilo que está a ser dito pelos nossos convidados. Esteja à vontade, Casa Maior. Eu vou só ler aqui vamos só deixar o apóstolo José terminar. Eu vou poder só ler aqui em Provérbios capítulo 28, no versículo de número 13. A palavra diz que quem camufla suas falhas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona e recebe toda a compaixão de Deus. Quer dizer, a única maneira de nós podermos receber a compaixão de Deus, para que Deus possa abençoar a nossa nação, é a juventude para sair das vias que elas têm. E a única via que a juventude tem como de se libertar de todos os maus caminhos que têm caminhado é somente praticando a confissão pública. Quer dizer, se alguém comete um erro, se alguém faz algo que é errado, a única maneira que ele tem para poder ser liberto daquele espírito que lhe induziu a cometer tal pecado é através da confissão. Vamos agora passar. A confissão é preciso ouvir os outros. Nós continuaremos com a falta de emprego. Vamos agora passar a palavra ao Casa Maior. Tem uma outra explicação que ele oferece. Amém, está bem, ouvimos. Casa Maior, seja à vontade. Ouvimos isso. Eu acho que também quer fazer confusão. Vamos só pôr um ponto e vírgula assim muito rápido. Temos um telespectador em linha. Boa tarde e seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao nosso programa. Certo, boa tarde. Como está? Tudo bem? Posso saber o seu nome, se faz favor, antes de qualquer coisa? Fala para o Diana. Qual é o seu nome? Não consegui ouvir. José Bartolomeu. José. José, esteja à vontade. Está a acompanhar o nosso programa desde o princípio? Certo. Não, eu fico aqui agora Ok. Bem, hoje estamos a falar sobre o papel das igrejas dentro do seio da juventude. E desde o segundo bloco até agora já tivemos várias informações ou várias opiniões dadas pelos nossos convidados, nomeadamente o apóstolo José, o nosso convidado também, que é pastor e docente Jeremias Nanga, e por último, o Agostinho Casa Maior, que é comunicólogo. Esteja à vontade, depois de tudo aquilo que ouviu, para dar então também a sua opinião. Certo. Só sobre o que segundo o que estão rebatendo com a Bíblia, dizer que envolve do apóstolo, do pastor, é o que pude entender ali que a tua Bíblia narra que em Salmo 33, bendito cujo é a nação que o Senhor é Deus. Mas agora, quando estamos a tratar do nível de prostituição, nível dos países, o que se fez? O que podemos dizer? É geralmente que a educação parte primeiro das nossas casas, nossos pais, a segunda educação é na escola, a terceira educação, igreja. Às vezes, no seu ponto de vista, a mulher pode ser dito que o meu povo parece de conhecimento. O falta de conhecimento
conhecimento, por isso é que nós estamos a chegar até onde estamos a chegar. Porque o que nós estamos a ver agora é que a nossa juventude, o nosso povo, está a perder a essência da cultura. Porque diz que um povo sem cultura é um povo de história. E nós estamos a nos apegar muito mais à cultura estrangeira. Por isso é que mesmo o povo israelita, para ser sofrido durante 430 anos no Egito, aquele povo desobedeceu às leis de Deus. E quando se desobedece às leis de Deus, aquele povo passou aonde chegou. Mas quando se desperta, e Deus vai sagrado, entre meio de Moisés, então aquele povo se liberta. E agora, nós estamos a ver a nossa juventude, aonde está a chegar a juventude de hoje e aquilo que nós estamos a ver. O que está? Nós perdemos a nossa cultura, nossos pais ou nossos avós que o fazem. Devemos termos a cultura nossa. Como pai, como é que nós devemos ensinar, educar os nossos filhos? Não, nós estamos vivendo uma cultura que não é nossa. Por isso é que até nos dias de hoje o amor acabou de desfazer. Vimos aí, às vezes, pessoas a brigar na rua, casamos a discutir com o vizinho ou o irmão chegar a próximo dia auxiliar, vamos pegar o nosso telefone, afirmar, vamos publicar na rede social. A partir dali, quando o amor desfalece, a Bíblia está dizendo, quando o amor nos esfriará, aí começará a turbulência. Aí onde nós estamos atendendo até os próprios pastores, como estamos a ver, que é os pastores estão a aprender prosperidade, etc. Quer dizer, estão a desvincular da própria vida. Porque isto que mesmo Saúl, para ser recebido o poder pelo Deus, para ser recebido pelo Davi, porque Saúl foi um grande rei que ouvia a voz de Deus, mas por outro vez ele já não queria ouvir a voz de Deus. E decidiu fazer, sem consultar a Deus, sua vontade própria, e ali Deus está chamando para Samuel para dizer que não, agora Saúl não será de ser rei, que será rei, será profeta Davi. Então, muitos hoje, conforme nós estamos a ouvir um comentarista dizer, o povo está sendo midiático. Devemos decidir o que está escrito. Seguir os mandamentos que Deus ensinou, não, estamos imaginando as bases dos interesses de bem, mas a Bíblia está dizendo. Em Mateus 6, 33, busquei primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e demais coisas serás acrescentado. Visto que nós já somos abençoados a partir do nosso parente de Abraão, porque nós todos somos descendentes de Abraão. Quando Deus separa Abraão dos seus pais, ele diz, abençoarei a tua descendência, de geração a geração. Mas nós que somos abençoados, já somos abençoados, porque não temos a segunda bênção, a partir que nós seguimos o estatuto que está escrito na Bíblia, que Deus nos manda, então ali nós somos abençoados. E o povo se perde nisso. Cada vez que a Bíblia está dizendo, queremos a verdade, a verdade dos libertares, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Exatamente, José. Muito obrigada por ter aceito participar aqui do nosso programa e com certeza as suas opiniões também vão ser analisadas aqui em estúdio. Muito obrigada. Certo. Agostinho, peço perdão mesmo, vamos atender mais um telefonema de um telespectador que está em linha e daqui a bocadinho já voltamos. Infelizmente perdemos então o nosso telespectador. Exato. Pode dar então, continuidade. Como eu dizia, é preciso que quando se faça o discurso, ao ler a Bíblia, e nós começamos aqui nos bastidores, quando nós chamamos, a primeira vez que foi chamado de cristão foi quando os apóstolos pregavam. Cristão significa cristologia, ou seja, Cristo é o centro do evangelho. Essa expressão. E Cristo, em João ou Mateus, diz sempre, haverá sempre pobre entre vós. O desemprego não é um problema de quem está governando, não. O desemprego é um problema muito antigo. E toda a sociedade tem problema de desemprego. Não está ligado ao sexo, coisa nenhuma. E isso é profanação, é loucura da cabeça do apóstolo. Tem que corrigir isso. Agora, quando a Bíblia fala missão, por exemplo, a expressão Gênesis, né, significa origem. Êxodo significa saída. Né? É a saída do Êxodo surge com a saída do povo hebreu, não é isso? Do Egito à terra de Canaã. E o nosso irmão aqui fez claro, disse muito bem. O povo hebreu só não entrou e Angola, e nós só estamos como estamos, porque por das influências que nós estamos a viver. Esse mesmo comportamento que nós estamos aqui a presenciar, já vou dar a palavra, o povo hebreu também cometeu o mesmo pecado.
Porque quando viveu no Egito, se corrompeu com o comportamento do povo egípcio, ficou idólatra. Então, eu acho que o que se preza aqui não é falar o Caco Filipe. Ok. Isso é errado. Mas é mostrar no jovem que está em casa que caminho poderá andar. E eu Vamos quero atender dizer que andar no caminho de Deus. Boa. Bem, tivemos então a ouvir Agostinho Casamaior, comunicólogo, tivemos também a ouvir o apóstolo Gozé e daqui a bocadinho já ouvimos o Jeremias Nanga. Vamos atender o nosso telespectador que está em linha. Boa tarde e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso programa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Com quem temos o prazer de falar? Falas com o Sr. Coimbra. Como está, Sr. Coimbra? Graças a Deus, estou na paz do Senhor. Amém. Que fica assim até o resto do dia, e o resto da semana e o resto do ano. Muito obrigado. Bem, Sr. Coimbra, a partir de onde é que nos fala? A partir de Malães. De Malães, sim senhora. Como é que está o Malães, antes de qualquer coisa? Malães está calmamente, apesar da chuva. Boa, ainda bem, são fenómenos naturais. Bem, Sr. Coimbra, estivemos então a falar, mais daqui a bocadinho, né? ou antes, estivemos a falar sobre alguns aspectos que são apontados como problemas dos jovens afastarem-se um bocadinho daquilo que é o seio da igreja. E já estivemos a ouvir o apóstolo Gozé e o Agostinho Casamaior também. Esteja à vontade para dar a sua opinião ou fazer a sua questão. Muito obrigado. Na questão da moralidade da sociedade, se nós lermos o livro de 1 de Coríntios, ou seja, 2 de Timóteo 3, versículo 1, ele diz que nos últimos dias os homens serão mesmo, serão presunçosos, serão, como posso dizer, serão pessoas pessoas que negam as ações dos outros, haverá pessoas que serão desobedientes a pais e mães. E só não gravei muito bem toda a informação desse versículo, mas aí Deus já acabou de mencionar o que vai acontecer nos últimos tempos. Quer dizer, a moralidade da sociedade não depende muito da igreja. A igreja até pode ser a peça fundamental, mas se não houver conversão pessoal, nada daquilo que nós ouvimos não vai ter nenhuma utilidade. Então é preciso que nós nos convertamos de verdade, para que nós somos indivíduos bem integrados aonde? Na sociedade. Ok. Não ainda que o pregador, ainda que o pastor falar, nos mostrar o caminho, se eu não aceitar, então de nada vale. Tem a ver com a vontade pessoal, com a entrega do indivíduo. Agora, no que diz respeito ao nosso pastor e professor, naquilo que diz que a igreja é parceiro do Estado, nós vamos ler aí a 1 de Coríntios 5, 6, versículo 14, ele diz: não há ligação entre o santo e o profano, não há ligação entre a luz e as trevas. Na verdade, Deus fez a igreja para ser uma linha e sozinho, não para se misturar. Ok. Por isso que Thomas Jefferson, na sua carta, ele disse que a igreja será um instrumento para que adorasse a Deus livremente, sem interferência do Estado. Mas essa expressão foi contorcida e Senhor Coimbra, continue em linha. Bem, infelizmente perdemos o Sr. Coimbra, mas com certeza alguma informação foi retida com esta chamada. Bem, mas daqui a bocadinho vamos ter que estender mesmo o nosso tema, mais para o quarto bloco. Vamos a música. Por agora, vamos passar a palavra aos nossos convidados, eles que vão então dar continuidade ao nosso tema, na verdade assim de forma muito resumida mesmo, vão apenas deixar os conselhos e os abraços lá para casa. Vamos começar consigo, Jeremias. Exatamente. Obrigado novamente pela oportunidade. Bem, eu estive aqui a observar o desenvolvimento dos meus predecessores relativamente a esse tema. Permita-me dizer que, em primeiro lugar, eu defendo o evangelho puro e genuíno, onde Jesus é o centro e epicentro da mensagem. Se nós notarmos, a igreja de hoje é o que é, por falta de líderes que pregam
o que o povo gosta de ouvir, não o que o povo deve ouvir. Por isso é que temos uma igreja com muita adesão, mas com pouca conversão. Quem lê, por exemplo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 4, no seu parágrafo 17, Jesus vai pregando dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isso significa na prática que nós, enquanto líderes, nós enquanto igreja, precisamos apregoar a mensagem que leva o povo a pensar. Mensagens essas que trazem uma reflexão e que trazem uma consciência inovadora dentro da população. Enquanto nós trazer mensagens motivacionais, mensagens que não agregam valores nenhum, mensagens que colocam certas pessoas em cima em vez de Jesus, essas mensagens são mensagens que vão deturpar aquilo que é a verdadeira essência do Evangelho. Estamos a dizer assim, em outras palavras, nós enquanto igreja temos uma grande responsabilidade em torno da sociedade, principalmente em torno do tecido social juvenil, por via das mensagens que nós vamos pregar, por via das mensagens que nós vamos emitir, tudo em prol do desenvolvimento daquilo que é a obra de Jesus. Portanto, nós precisamos pregar Jesus. Você que está em casa, precisas entender que a única pessoa que tem o poder de poder mudar, transformar a tua vida é Jesus. Por isso é que o mundo deforma, a igreja informa, mas só Jesus transforma. Então, partindo desse pressuposto, nós estamos a dizer assim, que enquanto igreja nós precisamos primar pelo evangelho puro. Se você estiver numa igreja onde o líder A ou o líder B não traz Jesus no centro como a mensagem, sai dessa igreja. Porque nós precisamos de uma igreja onde nós precisamos olhar para Jesus e nós precisamos ter Jesus como referência. Porque se eu tiver Jesus como referência, claramente que eu não vou ter duas esposas. A pergunta que eu vou levantar: se fosse Jesus na minha situação, se eu tiver Jesus, eu não vou ter inveja do meu irmão. A pergunta que eu vou levantar: se fosse Jesus no meu lugar, se eu tiver Jesus em minha vida, eu não vou querer viver uma vida de marginalidade por aí fora. Então, para as considerações finais, é isso que nós estamos a deixar. Coloca Jesus no centro, no epicentro da tua vida. Deixa que Jesus debela a sua vida, deixa que Jesus transforma a sua vida, porque somente Ele transforma conforme a medida da forma, purifica, santifica, justifica e também edifica. A Ele nós rendemos glórias e louvores. Muito obrigada ao Jeremias Nanga, que é professor e pastor. Esteja à vontade, apóstolo Guzé. Ok, nas minhas últimas palavras, eu gostaria de poder começar a ler aqui um texto. Né, nas últimas palavras, certo? Para fechar o tema, né? Com certeza. Aqui a palavra diz que é uma mensagem que eu dirijo para a juventude. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir. Então, é disso que eu gostaria de poder partilhar com a juventude. E também deixar uma mensagem, né, dizendo de que vocês veem que as pessoas normalmente em um debate sentem-se desconforto quando estão comigo, porque simplesmente as pessoas sabem que eles estão no erro, estão no caminho do erro e procuram defender os seus líderes, procuram defender o comércio daqueles que lhe dirigem. E todos quanto desejam poder obter o livro do profeta Caco Filipe, é gratuito, o livro é gratuito. Vocês podem procurar-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa, e poder me escrever, e vamos poder levar-te o livro onde quer que você esteja, de uma forma gratuita e a entrega gratuita. Ou então ligar para os terminais 931 993967, 931 993967. Obrigado. Muito obrigado, apóstolo Hugo Zé, que esteve então aqui a deixar as suas últimas considerações finais. Baixe o aplicativo do Profeta Caco Filipe Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Caco Filipe Oficial, clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Caco Filipe em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Caco Filipe, o único e verdadeiro nesta geração.